Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, concluindo programação de atualização de registros no banco de dados e no listbox simultaneamente e estruturando verificações. Aula 32. Então, na aula passada, infelizmente tivemos um probleminha de corte durante o vídeo. Então vamos dar continuidade na programação do botão atualizar e entrarmos nas estruturas de verificações do nosso botão atualizar. Então vamos lá. Ó. Ao clicar aqui no meu formulário, vamos executar o mesmo e vamos fazer um teste de onde paramos a nossa programação do botão atualizar. Então eu vou botar aqui o XC e vou clicar em pesquisar. Então vou trazer alguns registros que contêm essas iniciais dentro do registro para que a gente possa estar, obviamente, fazendo testes. Então observe que esse registro aqui, por exemplo, vou estar editando ele, então está aqui o meu registro. Observe que o endereço não tem um número. Então vamos fazer da seguinte forma. Ó. Vou apagar esse CEP aqui, observe que eu vou colocar o CEP 320 e vou dar um Tab. Observe que os campos serão autocompletados. Então, autocompletou aqui com o endereço, o bairro é o mesmo, a cidade é a mesma e o estado. Então vou informar aqui um número para esse endereço e observe, ó. Vou clicar no meu atualizar. Então, o atualizar vai fazer de onde paramos. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Está atualizando o registro. Observe. Então, foi atualizado o registro. Ainda não fizemos a programação para limpar os campos após atualizar os registros. Como também ainda não fizemos para trazer o listbox atualizado. No entanto, se eu clicar aqui em pesquisar, observe o seguinte. Ó, o meu campo endereço não tinha informação e o campo número também não tinha, beleza? Então, se eu clicar aqui no pesquisar e trouxer essas colunas preenchidas, isso quer dizer o quê? Que o meu banco de dados foi atualizado. E também ainda não programamos um MCG Box informando que o campo foi atualizado. Então, vamos lá. Ó. Cliquei no pesquisar. Então, repare que ele trouxe atualizadas as informações. Ó. O campo endereço agora tem a informação e o número também. Porém, observe que estão invertidos. Ó. O endereço está recebendo o número e o número está recebendo o endereço. Então vamos fazer só uma inversão e colocar, obviamente, um MCG Box para emitir ao meu usuário que os campos foram atualizados com sucesso. Então vamos lá, ó. Vou fechar o meu formulário, desenvolvedor, Visual Basic. Se preferir, pressione Alt mais F11. Então vamos clicar em exibir, Project Explorer. Duplo clique aqui no meu FRM principal. Vamos aguardar que o mesmo se expanda. E agora sim, vou fechar aqui minha janela do Project. Então observe que o meu atualizar aqui está por enquanto desabilitado, vou dar um duplo clique no mesmo e vamos fazer o que? Observe que, conforme visto, o número do endereço está à frente do endereço, ou seja, vou trocar aqui esse N pelo endereço. E já o endereço, que é esse aqui abaixo, observe, agora eu tenho dois endereços, esse segundo vai ser o meu N, ou seja, o número do endereço. Vamos fazer só um teste para ver se é isso mesmo. Observe que novamente vou botar XC, vou clicar no pesquisar. Vou fazer uma correção aqui. Observe que nesse momento ele está trocado o endereço com o número. E vamos fazer um teste para ver se agora vai funcionar ou não. Ó. Então vou editar esse registro. Observe que para que eu atualize, eu vou ter que apagar um número e vou ter que digitar novamente. Claro que poderíamos ter um botãozinho para que ao clicar nele eu já atualizasse o campo, se preferir. Observe que atualizou com o endereço Rua Pajé. Ok. E vamos informar um número aqui para exemplificar. Ó. Vou colocar agora o número no campo 147. Observe que agora ó, o número tem que vir aqui para a coluna do número. E claro, o endereço tem que vir aqui para a coluna do endereço. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Cliquei no meu atualizar. Ele vai estar atualizando o meu registro. Atualizou. Ainda não programei um MCG Box, ou seja, aparentemente nada ocorreu de diferente. Se eu clicar no pesquisar, use arquivo, observe que ele está me emitindo uma mensagem, o banco de dados está aberto. Então vamos ver o que é que ocorreu aqui. Ó. Deixa eu verificar se o meu banco realmente está aberto ou não, vou dar um OK. Observe que ele trouxe agora atualizado, ó, Rua Pajé, número 147. Ó. Vou clicar novamente no pesquisar, vamos ver novamente, e ele trouxe atualizado. Ó. Ou seja, ele verificou que o meu banco de dados estava aberto, o fechou e depois reabriu e já atualizou as informações. Agora sim está de forma correta. Ó. Então vou fechar aqui meu formulário, desenvolvedor, Visual Basic.
Então vamos fazer o quê, ó? Após ele fazer essa atualização, obviamente eu tenho que emitir um MSG Box ao meu usuário para informar que os dados foram atualizados. Então vamos lá, ó, MSG Box. Vou colocar aqui entre aspas duplas. Primeiramente vamos colocar aquele nosso username para que venha, obviamente, o nome do meu usuário e, claro, o nosso envy para capturar o nosso username da nossa máquina. Então agora sim, vou estar concatenando com o quê? Vou estar concatenando com, para ficar mais prático ainda e mais objetivo, vamos fazer da seguinte forma, ó. Username, ou seja, vai emitir o nome do usuário e vou colocar o quê, ó? Registro. Vou dar um espaçamento. Vou colocar o símbolo de concatenação. O nome do meu ID, qual é? Meu mi.txt. Observe, meu mi.txt. Underline. Observe que ele não está autocompletando, ó. Não está autocompletando porque, observe que aqui eu não coloquei entre aspas duplas, ó, o meu texto. Então aqui é registros. Na verdade, registros. Agora sim, deixa eu apagar isso aqui e digitar novamente para que ele me auxilie, ó. Então, toda vez que você digitar algo e não estiver autocompletando alguma coisa antes dele, deve estar errado, beleza? Porque sempre quando colocar o meu mi ponto, ele vai lhe auxiliar e vai aparecer essa janela do IntelliSense. Então, txt, pesc, underline, id, observe, id.fornecedor.text. Então, esse daqui é o objeto que retorna o id do meu registro. Então, eu vou emitir o que, ó? Registro, id, por exemplo, registro de ID. Vamos colocar aqui, ó, registro de ID e vai retornar o número do ID. Então, só para quebrarmos aqui a linha, vou dar um espaçamento, um underline. Vou concatenar com o quê? Com de ID, com nome de fornecedor. Observe, como aqui é um texto, eu vou colocar entre aspas duplas novamente. Vou só terminar a conclusão do texto e vamos colocar entre aspas duplas. Então, vou dar um espaçamento para não aglutinar toda a informação com nome do fornecedor. E lá vai retornar o nome do fornecedor. Então, vou colocar aqui o meu comercial. E vou colocar o quê? O nosso mi.txt, underline, pesc. Pesc o quê? Nome fornecedor. Aqui eu botei o número. Deixa eu colocar aqui. Nome fornecedor. E claro, vou colocar uma vírgula. Vou utilizar aqui o VB Information, observe. Vou utilizar o símbolo de informação e o título do nosso programa, ó. Programa de cadastro. Então vamos ver como é que vai ficar na prática isso tudo, ó. Então lembre-se que aqui eu não quebrei a linha de comando, ó. Perdão, não quebrei a mensagem, quebrei apenas a linha de comando, ou seja, não continuei programando a mesma linha. Então tudo isso aqui vai trazer uma frase só. Se você quiser fazer uma quebra, você já sabe perfeitamente como é que faríamos. Já faço da mesma forma, ó. Deixa eu executar, pesquisar, vou editar um registro, vou botar X e vou clicar no pesquisar. Então vamos ver aqui, se eu editar esse registro novamente, ó, cliquei no editar, observe que eu vou alterar aqui o seu CEP, vou dar um tab, mudei o endereço e vou colocar aqui o número 10 para o mesmo, ó. Então ele vai me retornar o quê? É para me retornar o código do fornecedor e o nome do fornecedor dentro da minha mensagem. Então, observe aqui, ó, que o nome do fornecedor, o código do fornecedor é 1235 e o nome do fornecedor é Excel VBA. Então, vamos ver o que acontece, ó. Cliquei no atualizar. Ele vai me emitir aquela mensagem intuitiva. E observe, ó. Aqui está o meu user. Acabei não dando espaçamento entre o meu user e o meu primeiro registro, ó. Perdão, o meu primeiro texto, ó. User, registro de ID, 2. Acabei não dando espaçamento também, ó. Observe que o 2 está junto com nome de fornecedor Excel VBA e não colocamos uma mensagem para mostrar que foi atualizado, ou seja, após o meu Excel VBA. Então, aqui foi atualizado, vamos fazer apenas a correção da mensagem, ó, e vou dar um OK. E claro, temos que limpar também os campos. Então, desenvolvedor, Visual Basic. Então, aqui, ó, envy username. Então, aqui eu tenho que dar um espaçamento para não trazer o username junto com o meu registro, com o meu primeiro texto. Username, ou seja, meu user, que é o nome do meu usuário, registro de ID. Aqui vai retornar o número do ID. Aqui eu vou dar um espaçamento para não aglutinar com o nome de fornecedor. Aqui vai trazer o nome do fornecedor. E aqui, obviamente, eu vou fazer uma nova quebra, ó. Aqui vou colocar um e-comercial. Vou fazer uma nova quebra. E vou colocar aqui entre aspas duplas. Vou dar um enter. Colocar entre aspas duplas o texto que eu quero que apareça, ó.
Então, registro atualizado com sucesso, ó. Vou apagar esse espaçamento e vamos fazer um novo teste, ó. Então, antes de fazer esse último teste, aqui creio eu que vai funcionar perfeitamente, vamos só colocar para limpar os campos. Então, eu não tenho uma rotina para limpar o campo dos fornecedores, então vamos criá-la agora, ó. Então, sub, limpar. Vamos colocar aqui, lembre-se que podemos botar o nome que bem entender, sub, limpar, campos, pesc, fornecedores. Então, esse é o nome que eu vou estar dando para a minha rotina. E vou dar um Enter. Então, vou colocar só as iniciais aqui em maiúsculo, para caso eu digite algo errado, fique visualmente fácil detectar. Então, eu vou estar limpando quais campos, ó. Meu mi.txt, underline, pesc, id, fornecedor, ponto text, eu quero que fique igual a vazio, beleza? Então, a partir desse eu vou copiar e vou alterar apenas o nome dos objetos, ó. Então, eu tenho o id, eu tenho um nome, eu tenho o código. Então, todos têm a mesma estrutura, o que vai mudar é apenas esse nome do meio, ó. Então, eu tenho o id, o código, o nome, o número do endereço do fornecedor, o CEP, vou ter o bairro, então vou alterar aqui esse D para o nome bairro, a cidade ou estado. Então, vamos lá. Trocar esse D pela cidade e também vou fornecer aqui o estado, ó. Então, essa é a forma mais fácil de fazer a limpeza dos campos. Creio eu que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe que o código, ó, não ficou a inicial maiúsculo. Então, aqui eu digitei algo errado, ó. O código aqui é abreviado, é só code, ó. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. É isso mesmo? Vamos só verificar aqui. Vou chamar o meu formulário, pesquisar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. Isso mesmo. E eu tenho um nono campo que é o meu ID, ou seja, eu acabei esquecendo de formar um campo aqui, ó. Provavelmente é o bairro. Então, deixa eu verificar. Formei o ID, formei o nome, o code, o número do fornecedor, o CEP, o bairro, a cidade, o estado. Então, deixa eu verificar aqui. ID, nome, code, número, CEP, bairro, cidade, estado. Esqueci o endereço, ó. Então, deixa eu copiar este. Vou dar um Ctrl C, posso colar abaixo, como eu posso colocar aqui no meio, ó. E aqui, no lugar de N, é um endereço sem cedilha, ó. E claro, vou chamar essa rotina, observe, ó. Vou chamar a mesma, vou colocar aqui o call para a minha chamada e vou colar a minha rotina. E como eu quero trazer o list box já atualizado, como é que funciona aqui, ó? Vamos entender aqui a lógica, ó. Vamos só executar um teste para que você entenda e aplique a lógica que eu vou estar fazendo, ó. Vou colocar novamente um registro aqui, é X. Vou clicar em pesquisar. Ele vai trazer os registros correspondentes a essas iniciais. Vou editar aqui, por exemplo, o primeiro registro, ó. Cliquei no editar. Beleza. Vou mudar aqui o seu endereço. Observe que eu mudei o seu CEP. Vou dar um Tab. Ele vai alterar aqui. Observe que alterou a rua. O bairro, a cidade e o estado é o mesmo, pois esse CEP é do mesmo bairro. Beleza? Então vamos lá, ó. O que vai estar mudando aqui, ó? Vou mudar o número para ficar mais claro, ó. Mudei o número. Vou clicar no meu atualizar. Cliquei no atualizar. Ele vai estar atualizando o registro. Use registro de ID. Observe aqui. Agora com os espaçamentos, ó. Use é o meu usuário. Registro de ID, ID1, com o nome de fornecedor, Gletso. Excel acabou ficando junto com o registro, atualizado com sucesso. Vou dar um OK. Observe que toda vez, se eu clicar no pesquisar aqui, ó, vou clicar no pesquisar e ele vai trazer o meu registro aqui atualizado, ó. Cliquei no pesquisar. Vamos ver o que acontece. Vamos aguardar e o registro vai estar sendo retornado atualizado, ó. Retornou atualizado, ó. Então, qual é a lógica? Quando eu atualizar o registro, eu vou chamar esse botãozinho aqui, eu vou chamar o evento clique desse botão. Para quê? Para que ele traga a informação atualizada dentro do listbox para mim. Entendeu a lógica? Toda vez que eu clico no pesquisar, ele traz o registro atualizado. Então, basta eu venho aqui desenvolvedor, Visual Basic. Primeiro mesmo, vamos fazer só um ajuste aqui, registro atualizado com sucesso. Deixa eu dar um espaçamento aqui, ó. Beleza? Para não trazer novamente o nome do meu fornecedor com o meu registro atualizado com sucesso, concatenado tudo junto. Então vamos lá.
como é o nome daquela rotina do atualizar? Deixa eu localizar o meu botão. FM principal. Vamos localizar aqui o nosso objeto. Então é esse carinha aqui, ó, o meu pesquisar. Eu vou estar dando um duplo clique nele. Para quê? Para que eu descubra o seu nome, ó. Duplo clique no mesmo. Vou copiar aqui o seu nome, ó. Observe, vou copiar isso aqui. Vou dar o Ctrl C. Observe que eu estou copiando, inclusive, ó. Eu estou copiando aqui o underline clique, ou seja, o seu evento. Então, só uma coisa também interessante para ver se a gente consegue desabilitar aquela, não tremedeira, mas aquela de ficar saindo da tela quando eu atualizo o campo, beleza? Então, vamos colocar aqui o comando application. Nosso comando application.screenUpdate igual a false no início do nosso código. E lá no final do código já deu o application screenUpdate igual a true, ou seja, volta a habilitar a atualização de código, beleza? Então vamos lá, ó. O que é que eu vou estar fazendo? Vou vir aqui no meu botão. Cadê o nosso botão? Atualizar. Vou estar colocando aquela mesma rotina, ó. O meu application, observe, o meu application.screenUpdate igual a false. No final do meu código, eu vou colocar o application, ou seja, a minha aplicação, .screenUpdate, ou seja, a minha tela, igual a true. Ou seja, eu vou estar voltando a habilitar a atualização de tela, ó. E claro, ele vai limpar os campos e vai colocar o que? Vou chamar aquela rotina, ó. O meu btn pesquisar, observe aí. O meu btn pesquisar fornecedores 2 clique, ou seja, o evento clique do meu btn pesquisar, ó. Então, vai dar a impressão que como eu clicasse no meu botão sem eu estar clicando, ó. Na prática vai ficar mais fácil o entendimento. Observe. Vou vir no pesquisar, vou botar novamente um registro qualquer, xc. Cliquei no pesquisar. Retornou aí os dois registros. Se eu vir aqui e vou editar esse registro número 2, ó. Vou trocar aqui o seu CEP, ó. Vou botar o número 400, vou dar um tab. Retornou aqui o endereço. Vou alterar aqui para 89, o número, e vou clicar no meu atualizar. Repare que está nesse momento aqui na minha primeira linha, ó. Está trazendo Rua Irapuã, número 56. Quando eu informei aqui, Rua Maria da Conceição, Ponciano, número 89. Vou clicar no atualizar. Vamos ver o que acontece agora. Use registro de ID 2 com o nome de fornecedor Excel VBA, registro atualizado com sucesso. Vou dar um OK. E observe que dentro do meu list box, vamos verificar aqui, Excel VBA, observe aqui, o meu registro de baixo já está atualizado, ó. Rua Maria da, como o campo, a largura da coluna não me mostra toda a informação, então Rua Maria da, número 89, ó. Tanto é que se eu editar a mesma, para que está lá as informações que acabou de ser atualizada, ó. Ou seja, só o fato de eu chamar uma rotina que já é existente já me economizou bastante código. Ou seja, usamos apenas a lógica de programação. Então, toda vida que eu clico no botão pesquisar, ele abre o meu banco de dados e traz novas informações atualizadas. Então, bastaria eu, após atualizar o registro, chamar o mesmo para dentro do evento atualizar e ele já me traz o list box atualizado. Ou seja, economizou do meu usuário clicar novamente para ver se realmente atualizou o registro e deu uma impressão que atualizamos diretamente dentro do próprio listbox, quando na realidade atualizamos primeiramente lá no banco de dados e chamamos uma rotina que realiza uma pesquisa que já tínhamos criado, ó, beleza? Então economizamos bastante estruturas utilizando essa rotina, essa lógica de programação. Então vamos lá, ó. Agora a gente vai estar entrando na estrutura de quando eu não quiser atualizar. Ou seja, eu quiser abortar a atualização. Então, nesse momento, se eu clicar no atualizar, ó, ele vai atualizar novamente, ó. E quando eu não quisesse atualizar, eu quisesse cancelar. Já vimos isso mais para trás. Então, vamos aproveitar e fazer aqui nesse botão, ó. Então, vamos lá. Como é que eu faço aqui, ó? O ideal é que, como eu já disse em outras estruturas, eu posso fazer aqui dentro sem problema nenhum, beleza? Porém, vai ficar uma estrutura grande e vai ficar talvez complicado de entender. Então, o que é que eu vou estar fazendo, ó? Eu vou pegar aqui do meu application. Na verdade, não vou pegar aqui do application. Vou pegar aqui, ó, do de linha. Observe. Até. Na verdade, vamos pegar do application mesmo, beleza? Pois eu posso estar cancelando a atualização. Então, eu vou ter que colocar um application screen update igual a true ou false. Dependendo da verificação, se foi ok ou não, eu teria que colocar um application.screen update igual a false fora do meu procedimento. Então, para não acontecer isso, eu vou copiar ambos. Então, eu vou pegar, observe, do meu application.screenUpdate igual a false até o meu application.screenUpdate igual a true. Dei o Ctrl X, recortei.
Então eu vou fazer o que? Vou criar uma rotina aqui abaixo, sub, atualizar, underline, pesc, fornecedores. Então esse é o nome da rotina que eu acabei de criar e vou dar um enter. Observe aqui, deu um errozinho. Deixa eu verificar o que ocorreu de errado. Agora sim, tinha acabado dando espaçamento a mais, beleza? Então, vou colar a estrutura, que acabamos de recortar, tá aí a estrutura. E o que eu faço? Vou copiar o nome atualizar pesc fornecedores, que é a rotina que eu acabei de criar. Vou cruzar o meu chamada, que é o meu call, e o nome da minha estrutura. Por que eu fiz isso? Para não ficar muito confuso com o que eu vou fazer agora. Até porque a gente vai fazer, primeiro, uma estrutura para verificar se eu cliquei no botão sim ou não. E depois vamos criar uma estrutura para verificar se o banco está aberto, se está fechado. Então, para não ficar uma estrutura monstro, vamos dizer assim, eu fiz de forma separada para ficar mais fácil o entendimento. Então, vamos lá. O que eu vou estar primeiramente verificando? Eu vou estar verificando se o meu usuário clicou no botão sim ou não. Por quê? Porque eu vou estar emitindo uma mensagem para ele se ele realmente deseja atualizar o registro ou não. Então, vamos lá. Vou colocar minha variável resposta. Deixa eu só verificar se ela já existe ou não. Seleciono a mesma e clico em definição. Observe que ela já existe lá no topo do meu módulo. Vou clicar novamente nela e última posição. Então, não vou precisar novamente declará-la. Então, minha resposta vai ser igual a quê? Vai ser igual ao msgbox, ou seja, uma mensagem que eu vou estar emitindo ao meu usuário. E vou colocar aqui entre parênteses. Vou colocar o meu envy, vou chamar o meu username, ou seja, o meu usuário, entre aspas duplas e entre parênteses. E vou estar concatenando com o quê? Com o texto. Vou dar um espaçamento para não concatenar tudo junto. Você deseja, óbvio, repare, vou colocar aqui, você deseja, digitei aqui errado, você deseja realmente atualizar o registro, por exemplo, você deseja realmente atualizar o registro. Já aprendemos como retornar o ID e o nome do fornecedor para deixar mais ainda intuitiva a nossa mensagem, então não vou aplicar a este exemplo, beleza? Basta você seguir o que aprendeu para atualizar de fato e pode customizar também essa mensagem. Então vou botar simplesmente o usuário, você deseja realmente atualizar o registro? E aí o que eu faço? Vou colocar uma vírgula, observe que me aparecem as alternativas de símbolos de mensagem. Vou colocar o VB, yes, no, ou seja, a opção de sim e de não para esse meu botão. Então, para ficar mais fácil que a visualização, eu vou dar um underline aqui, vou dar uma quebra nessa linha de comando e viemos para cá. E para aparecer um símbolo da minha mensagem, eu vou colocar o mais e observe que novamente eu tenho acesso às opções de mensagem mais customizada. E vou utilizar aqui o VB question, ou seja, o símbolo de questionamento dessa mensagem para o nosso usuário. Vírgula, e eu vou botar agora o título dessa mensagem. Programa de cadastro. Fecho aspas duplas e agora fecho o meu parênteses. Então, se o meu usuário clicou no sim ou no não, a minha variável resposta vai armazenar esse resultado. E aí, como é que eu sei se ele clicou no sim ou no não? Vou colocar o if e vou colocar minha variável resposta. Minha variável resposta, vou verificar se ela é igual VB yes. Ou seja, quando eu clico lá no botão sim ou no não, a variável resposta, ela armazena o valor do VB yes e armazena o valor do VB no. Se eu cliquei no sim, a variável resposta armazenou o valor do VB yes. Se eu cliquei no não, a variável resposta armazenou o valor do no. Ou seja, se eu cliquei no sim, eu faço apenas uma verificação para se foi clicado no sim. Se não foi clicado no não, ele entra dentro do nosso else. Então, VB yes tem. Ou seja, então, se eu cliquei no VB yes, então o que? Eu quero que você chame o call atualizar pesc fornecedores. Se não, eu emito uma mensagem após o meu else, msgbox, coloco aqui novamente o meu envy, abro parênteses, abro aspas duplas, username, fecho aspas duplas e meu parênteses, concatenado com a mensagem que eu quiser emitir ao meu usuário. Atualização de registro cancelada com sucesso. Cancelada com sucesso. Fecho aspas duplas, vírgula VB information. Observe que ele não autocompletou para mim, então toda vez que ele não autocompletar, alguma coisa fizemos de errado. Observe que aqui o meu msgbox, botei só ms. Então, msgbox, agora sim, vou apagar essa vírgula, coloquei a minha vírgula
VB, agora sim, já autocompleta, ó. Então, toda vez que você digitar algo e ele não autocompletar, pode ter certeza que tem algo errado na estrutura, beleza? Então, vírgula, aspas duplas, e aqui vai ficar o título da nossa mensagem, ó. Programa de cadastro. E claro, deixa eu verificar aqui. Se ele clicou no atualizar, eu também tenho que emitir uma mensagem que o registro foi atualizado com sucesso, beleza? Então, eu vou colocar só o end if aqui para fechar a estrutura if. E vamos só verificar se dentro desse atualizar PESC fornecedores, vou clicar aqui em definição, só para ver se ele tem a mensagem registro atualizado com sucesso. Beleza, é exatamente isso que eu queria saber, ó. Dentro do meu atualizar registro já tem essa mensagem. Então, não vou, obviamente, inserir duas vezes. Então, vou clicar aqui em última posição. Retornei para a minha estrutura. Claro que depois que ele atualizar, o ideal é que eu chame o meu mi.btn underline pesc, meu btn pesc underline atualizar. Não é esse o nome do objeto, tanto é que não está completando. Então, deixa eu localizar aqui o mesmo, ó. E eu vou colocar ponto enable igual a false. Não autocompletou aqui porque eu digitei o nome do meu objeto errado, ó. Então, deixa eu verificar aqui qual é o nome do mesmo. Exibir Project Explorer. Quando eu atualizar o meu botão, quando eu atualizar o registro, obviamente eu vou querer que novamente o btn aqui atualizar seja desativado, beleza? Então, deixa eu verificar o nome dele. btn atualizar PESC fornecedor. Então, duplo clique aqui no mesmo. Então, aqui eu vou substituir pelo nome que eu acabei de copiar. E agora sim, ó. Ponto enable igual a true. Ou seja, eu volto habilitá-lo. Perdão, eu volto a desabilitá-lo. Então, eu vou colocar igual a false. Então, vamos fazer um teste. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos testar aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vou clicar. Vamos lá, ó. Vou clicar. Vou digitar primeiro as iniciais e ver o que é que me retorna. E vamos fazer um teste, ó. Cliquei no pesquisar. Pesquisou. Peguei esse registro, cliquei no editar. Vou clicar no meu atualizar. Ele emite a mensagem que acabamos de programar. User, que é o meu usuário. Você deseja realmente atualizar o registro? Se eu clicar no sim, a minha variável resposta vai armazenar o valor do VBIS. Se eu clicar no não, a minha variável resposta vai armazenar o valor do VBNo. Então vamos lá, vamos testar. Primeiramente eu vou clicar no não, ó. Cliquei no não, ó. Use a atualização cancelada com sucesso. Ou seja, não fez nada. O ideal é que quando não faça nada, ele também limpe os campos, beleza? Então vamos lá. Vou clicar novamente no atualizar. Observe que o atualizar novamente está desativado, ó. Cliquei aqui no editar. Obviamente o botão aqui, obviamente que os campos têm que estar limpos novamente. Não limpou ainda, porque não programamos para isso. Então vou clicar novamente no atualizar. Use, você deseja realmente atualizar o registro? Se eu clicar no sim, vou clicar no não porque eu não fiz alteração nenhuma. Vamos fazer aqui um teste. Vou botar aqui o CEP novamente, ó, vamos ver se esse CEP existe. 60.331, 310. Não sei se existe ou não. Observe que autocompletou aqui, ó, travessa pastor. Vou informar um número qualquer para o mesmo. Vou colocar aqui, por exemplo, 63. E vou clicar no atualizar. Observe que o atualizar está desativado novamente, ó. Então, como está desativado, então o ideal é que sempre limpe os campos antes, ó, para não ficar uma coisa confusa. Vou clicar no atualizar. Repare que agora, use, você deseja realmente atualizar o registro? Vou clicar no sim. Vamos ver se ele vai atualizar o registro. Observe que nesse momento aqui, ó, como eu cliquei novamente no editar, ele de novo editou as informações que tinham antes, ó. Observe, ó. Então, o que eu acabei de alterar não foi alterado, ó. Então, vou clicar no não novamente e vou dar um OK. Então, vamos primeiramente, para que a gente possa fazer o teste com êxito, eu vou ter que chamar a rotina para limpar os campos. Então, eu tenho essa rotina para limpar os campos dentro do meu atualizar e também tenho que ter dentro do meu campo, dentro do meu else, quando eu desejo não atualizar o registro. Pois se eu cancelei, obviamente eu quero os campos novamente limpos, ó. Então, deixa eu copiar aqui a rotina, ó. Limpar campos PESC fornecedores. Vou dar o Ctrl C. Vou subir aqui um pouquinho para a minha estrutura, ó. Então, vou colar aqui, ó, cal. E vou colar a minha estrutura. Eu posso deixar aqui fora, como eu deixei para o btn atualizar PESC fornecedores? Posso, porque independente da resposta sim ou não, ele vai ter que atualizar, ele vai ter que o quê? Vai ter que limpar os campos. Então, obviamente eu posso recortar daqui, ó, Ctrl X, vou colar aqui dentro. Vou colar fora do meu else, ou seja, tanto faz eu clicar no sim ou no não. Independente de eu fizer isso, ele tem que limpar os campos, beleza? Então, vou aqui no meu atualizar, obviamente, vou clicar em definição e vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo aí esse cal limpar PESC fornecedores? Vou
deixar comentado, porque como eu deixei lá a programação fora do meu end sub, perdão, do meu end if, então tanto faz, observe aí, eu deixei comentado, então tanto faz ele clicar no sim ou no não, ele vai ter que limpar os campos da mesma forma. Então vamos lá, novamente, ó. Vamos fazer um novo teste. Vou digitar novamente aqui XC, pesquisei. Pesquisou esse registro, vou clicar no meu editor. Vou alterar aqui o seu CEP para 310, vou dar um tab, vai trazer aí o endereço. Vou colocar aqui 87, observe, e vou clicar no meu atualizar. O user, você deseja realmente atualizar o registro, cliquei no sim. Vamos ver o que acontece. User registro ID 1 com o nome de fornecedor Gleidson Excel, registro atualizado com sucesso. Vou dar um OK. Observe que ele já traz aqui, ó, travessa, pastor, número 87 atualizados, ó. E já desabilita o atualizar e já limpa os campos para mim, ó. Então é exatamente isso que eu precisaria, ó. Cliquei no editar. Digamos que eu clique no atualizar e cancele, ó. Vou clicar no não. Use a atualização cancelado com sucesso. Também limpou os campos e também desabilitou o atualizar, ó. Então tá perfeito o que a gente precisava, ó. Então, para a aula não ficar tão longa, a ideia, obviamente, é que eu entre naquela estrutura que a gente faça a verificação se o banco de dados está atualizado ou não, beleza? Como eu já expliquei bastante ela, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Vamos pegar aquela estrutura, vou em Visual Basic e vamos adaptar aqui ao nosso projeto. Ó. O EasyBee, Project Explorer, FM principal. Então vamos lá para que a gente possa concluir esse assunto ainda nessa videoaula. Ó. Duplo clique no meu atualizar. Então, o que é que eu tenho aqui até o momento? Ó? Eu tenho uma rotina que faz uma pergunta para o meu usuário se eu quero atualizar ou não o meu registro, beleza? Porém, eu ainda não estou verificando se o meu banco de dados está aberto ou se ele existe, pois se ele não existir, vai dar um erro na hora que eu clicar lá no sim. Se ele estiver aberto, também vai dar um erro, porque, obviamente, eu tenho que abrir o meu arquivo como administrador. Se ele já estiver aberto, também vai dar um erro da mesma forma. Então, para evitar essas situações, a gente já criou uma rotina que apenas eu vou estar manipulando ela agora, pois eu já expliquei bem detalhadamente em vídeos anteriores, beleza? Então vamos lá, ó. Qual é a rotina que eu vou estar chamando? Vamos aqui. Observe, vou aqui na minha tela do atualizar, observe, da minha guia de cadastro de fornecedores, vou clicar no meu botão atualizar. E o que eu vou estar fazendo, ó? Observe. Deixa eu verificar se dentro dessa estrutura aqui também já temos ou não. Aqui no meu atualizar, deixa eu verificar. Eu só tenho aquela pergunta ao usuário. Então aqui eu não tenho essa rotina. Deixa eu verificar se aqui temos ou não temos. Deixa eu clicar aqui no meu confirmar, para ver se fizemos. Então tá aqui, ó. Para o meu confirmar, eu tenho essa estrutura, ó. Observe, ó. A minha variável caminho diz workbook.pet concatenado com barras. Então vamos lá, ó. Para sermos mais objetivos, ó. Vou copiar até aqui. Vou dar o Ctrl C. E vou lá na minha estrutura do atualizar, ó. Então vou lá na minha guia pesquisa. Vou clicar aqui no meu atualizar. E vou colar aquela rotina que eu acabei de copiar, ó. Então, isso daqui não vai influenciar em nada, beleza? Não vai influenciar em nada com relação ao que já fizemos. O que vai estar influenciando é que eu vou estar agora fazendo uma verificação antes para evitar erros possíveis. Porém, o que estiver aqui dentro, eu não mexo mais em nada. O que eu vou estar fazendo é apenas colando essa estrutura antes, ó. Onde eu verifico se o meu banco de dados está aberto, se ele existe. Primeiramente, eu estou verificando aqui se ele existe. E aqui, por último, eu estou verificando se ele está aberto, beleza? Se essas duas condições forem falsas, eles executam o quê? Aquele MSG Box emitindo ao meu usuário perguntando se eu quero atualizar ou não o meu banco de dados. Se uma dessas duas condições forem falsas, se uma dessas duas condições forem verdadeiras, uma ou outra forem verdadeiras, o que vai acontecer? Eu vou ter que emitir uma mensagem ao meu usuário dizendo que meu banco de dados está aberto ou o meu banco de dados não existe. E claro, vou driblar o erro que ocorreria. Dessa forma aqui, ocorreria erro se eu não fizesse isso que eu estou fazendo agora, beleza? Então vamos lá, ó. Localizei aqui o meu confirmar novamente e vou agora pegar essa estrutura aqui, ó, do else até o meu true aqui, ó, beleza? Então vou dar o Ctrl C aqui, vou na minha guia pesquisa e vou dar um duplo clique no meu atualizar e colei a mesma estrutura, ó. Observe, colei. Então colei do else para baixo, ó. Então deixa eu verificar aqui, em vários ename, arquivo, caminho, banco de dados, o banco de dados está aberto, seus dados não serão atualizados aqui. Como a gente está programando o botão atualizar, então vou corrigir aqui, ó, atualizados. Else, o caminho ou banco de dados não existe, beleza. Então vamos fazer um teste, ó. Vamos ver se está funcionando ou não. Deixa eu verificar. Vamos primeiramente abrir o banco de dados para que fique mais claro o que eu estou fazendo, ó. Então deixa eu abrir aqui o arquivo. Eu estou utilizando aqui o arquivo da aula
32. Então, deixa eu abrir aqui o banco de dados da aula 32. Vamos aguardar aqui que seja carregado mesmo, para que possamos fazer esse teste, beleza? Então, o que eu vou estar verificando? Eu vou estar verificando primeiramente se o meu banco de dados está aberto, ó. Então, vou abrir aqui propositalmente. Então, está sendo aberto o meu banco de dados e vamos fazer a estrutura verificando para ver se ela está funcionando ou não. E está aqui o meu banco de dados aberto. Observe que ele está no modo administrador. Observe aí. E vamos lá fazer o teste, ó. Vou lá para o meu arquivo com o meu formulário. Deixa eu selecionar aqui o mesmo. E vou clicar aqui em formulário para chamar o mesmo, ó. Deixa eu só sair da seleção aqui do botão. Vamos lá, ó. Cliquei no meu formulário. E vamos lá, ó. Vou editar um registro. Primeiramente, como o meu banco de dados já está aberto, vamos ver o que vai acontecer, ó. Porque a ideia é que eu também tenho uma estrutura para fazer a pesquisa, beleza? Então, provavelmente a pesquisa aqui já vai fechar o banco de dados e não vai dar o erro que eu aguardaria, que eu queria que desse, ó. Então, vou botar o EXC, vou clicar no pesquisar. Aqui, ele já tem uma estrutura, ó. Beleza? Já tem aquela estrutura de verificar, ó. O banco de dados está aberto. Ok, está funcionando perfeitamente, ó. Porém, o que ele vai fazer, ó? Ele vai fechar o banco de dados e vai retornar para mim, ó. Quando eu clicar agora no atualizar, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer o erro que eu gostaria que desse, ó. Então, deixa eu fazer da seguinte forma. Vou abrir o meu BD Excel novamente, mesmo com o meu form aqui ativo. Então, deixa eu aguardar aqui que o mesmo seja aberto, aqui ele é aberto, ó. Beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos forçar o erro. Vou editar esse registro e vou tentar atualizar o mesmo, ó. Vou mudar aqui o seu CEP para 340. Vamos forçar um erro aqui ao nosso arquivo para ver se ocorre ou não, ó. Vou dar um tab. Puxou o endereço. Vou mudar aqui o CEP, perdão, o número do endereço e vou clicar no atualizar. Então, ó, use arquivo. Obviamente não ocorreu o erro, mas ocorreu o quê? Ocorreu a nossa programação para evitar erros no nosso programa, ó. Use arquivo /users Dropbox, o nome da minha pasta, o nome da minha subpasta aula 32 e o nome do meu arquivo, ó, BD Excel. Só que trouxe tudo junto, ó. Observe aqui. O banco de dados está aberto. Seus dados não serão atualizados. Ok. Se eu não fizer essa verificação, ocorreria um erro no nosso sistema. Você já sabe perfeitamente disso, ó. Então, vou dar um OK. Ele não fecha o arquivo. Deixa eu verificar aqui, ó. Ele não fecha o meu banco de dados, continua aberto, porém alerta ao meu usuário que o banco de dados está aberto, ó. Beleza? Se eu clicar novamente no atualizar, novamente ele vai dar a mesma mensagem. Então, o que eu teria que fazer? Fechar o meu banco de dados, ó. Deixa eu fechar aqui o mesmo. Vou fechar por aqui. Vou clicar agora no atualizar. Você deseja realmente atualizar o registro? Se eu clicar no sim, obviamente ele vai atualizar o registro, ó. Beleza? Então tá aí concluído o botão atualizar, para que podemos, no próximo vídeo, entrar no excluir do banco de dados. Então aguardo você para o nosso próximo vídeo. Valeu!